Eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã sobre decisões. E eu gostaria de ser bem prático e efetivo com vocês. Porque as nossas decisões, mais do que nós pensamos, elas vão estabelecer o nosso presente e vai construir o nosso futuro. O que você vai refletir, o que vai refletir na sua vida, o que daqui 2 anos, daqui talvez 3, conforme o tipo de coisa que você faz, vai refletir daqui talvez 10, mas vai depender daquilo que você decidir hoje, daquilo que você vai se posicionar, daquilo que você vai olhar e vai dizer assim: uau, eu vou fazer isso. Uau, eu não tinha visto por essa janela. Uau, isso é bom. Ou então você vai analisar e vai falar assim: uau, peraí, eu acho que é hora de parar. Uau, peraí, eu acho que é hora de fazer uma meia volta. Eu acho que é hora que eu devo repensar. Como pessoa inteligente que você é, criada por Deus, e você tem a coisa mais excelente que o ser humano poderia ter. Você tem o Espírito dele. Quando a gente está só, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, a gente decide na marra. Porque a gente não acredita que, na verdade, a gente possa ser guiado por um Deus. Eu estou falando de mim, amém? Quando eu não conhecia Deus, eu não tinha a quem recorrer. Aí muitas vezes eu recorria a pessoas que eu achava que eram pessoas instruídas que poderiam me ajudar. Só que simplesmente a boa vontade dessas pessoas nunca foi suficiente para me colocar no caminho certo. Porque elas podem ter uma boa vontade muito grande, mas acontece que o conselho que talvez vir da parte dessas pessoas não vai ser aquilo que vai me colocar naquilo que Deus tem para mim. Mas como estou falando com a igreja, estou falando para um povo especial. Estou falando para um grupo seleto de pessoas que... coisa. Mas você decidiu estar aqui nessa manhã. Não foi simplesmente para ver, talvez, pessoas que você não viu durante a semana, apesar que isso é muito bom. A gente fica, talvez, uma semana. Eu estive no Brasil, fiquei 3 semanas quase sem ver vocês. Então, quando a gente vem na igreja, a gente tem essa oportunidade de ver a face dessas pessoas. Mas o seu principal objetivo nessa manhã aqui é render graças a um Deus que você, por livre e espontânea vontade, decidiu caminhar com Ele. Ninguém te forçou, te ofereceram, te mostraram Ele. E você olhou e fez o quê? Uau, esse caminho é bom. Me ofereceram esse Deus em 1989. Eu não tinha planos com Ele. Desculpa, mas eu achava vocês escandalosos pra caramba. Eu achava os crentes mal educados, falavam. Entrei num culto como esse. Não estava na minha agenda. Poxa, mas graças a Deus que o homem pode ter os seus planos, projetos, pensamentos.
Mas os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E naquela noite, eu ouvi falar desse Deus que vocês serviam. E eu encarei a parada. E aí começa um processo. Porque a gente pensa, muitas pessoas pensam que agora eu aceitei o Senhor e esse é o primeiro passo para uma vida de sucesso. Amém? A vida com Deus, não aceitem menos do que isso. A vida com Deus é 100% sucesso. Muitas vezes eu tenho que entender o que eu chamo de sucesso. Muitas vezes eu já estou desfrutando do melhor que Deus tinha para mim, e muitas vezes a minha visão, a minha cobiça, a minha insatisfação, eu vou usar uma palavra que eu não gostaria de usar, a minha ganância não me deixa ver o que Deus tem feito. Sabe o que a gente tem que fazer de vez em quando? O povo de Israel até hoje fazem essas festas. Eles reúnem, eles pegam as ervas amargas, eles armam tendas. Estou falando de pessoas milionárias, bilionárias. Eles vão para o seu quintal, armam tendas, fica lá fora durante alguns dias, comendo umas ervas amargas. Sabe para quê? Eu não passei por isso, mas os meus pais, os ancestrais que vieram antes de nós, e eles não podem o quê? Esquecer disso. Em outra palavra, o povo judeu diz assim: eu não posso colocar a minha vida no quê? No automático. Deus tinha obrigação mesmo de fazer o sol brilhar. É papel de Deus mesmo mandar a chuva, parar a chuva. É papel de Deus me dar o livramento, me dar o que eu quero. Isso é quase que a gente fala que ele é obriga. Só que muitas vezes nós temos que analisar onde nós estamos hoje. Responde para você. Não olha nem para a pessoa que está do seu lado. Onde você estava 10 anos atrás? Pensa agora. 10 anos atrás. Responde para você. 10 anos se passaram. Onde você está hoje? Dez anos passaram. Você cresceu ou você regrediu? Você avançou ou você recuou? Eu tenho certeza que você passou momentos difíceis. Você chorou desesperado. Você deu bicuda na cama. Você levantou desesperado de madrugada. Muitas vezes você falou assim: não dá para acreditar mais. Perdi a fé. Jeremias falou assim: não prego mais. Só armou uma casinha de caboclo para mim. E quando eu, Jeremias, falava isso, os meus ossos queimavam. Você não precisa de chegar para um pé de laranja todo dia, cutucar ele e falar: ei, está chegando a estação, hein? Está na época de florescer. Não esquece que daqui um dia você tem que... Ele produz normalmente. Assim é você. Cidade edificada sobre os montes.
Você é candeia acesa dentro de uma casa. Você é sal da terra. E nós temos que aprender a valorizar isso e levar isso a sério. Sabe por que você não pode ficar escondido? Porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. O seu Deus é o Deus verdadeiro. Um Deus que apalpa, fala, move, anda, trabalha. Repreende aqueles que ele quê? Que ele ama. Aqueles que ele tem prazer, eles pegam ele. Qual o bom pai que simplesmente responde para o filho sim em todo momento? Sabe por que 10 anos passaram e você está aqui hoje? Porque durante esses 10 anos, Deus disse muitas vezes não para você. Ele te mostrou que ele não é o quê? Um Papai Noel. Ele é esquecer que é difícil. Eu, Senhor, tomarei conta de você. É por isso que quando você fez o seu cálculo de 10 anos, você viu o crescimento que Deus proporcionou na sua vida. E em pensar que tudo isso que nós passamos aqui é apenas um ensaio para aquilo que é eterno. Um dia tudo isso vai parar. Não haverá mais cultos, não haverá mais reuniões, não haverá mais eu andando de Harley Davidson aí no meio da rua com som alto, curtindo. Eu gosto. Mas tudo isso um dia vai parar. Porque aquele que prometeu que viria, ele virá. E nos levará para que onde ele estiver, nós estejamos também. Isso é a promessa que Deus tem para a igreja. Amém? Lembrando a vocês que ele possa ser o último culto. Por que muitas vezes eu trago isso à minha memória? Eu falo para vocês, mas primeiro eu estou trazendo essa minha memória, porque o Senhor mesmo disse que se o ladrão avisasse para o dono da casa, ei, eu vou assaltar a sua casa amanhã, 9h30 eu vou estar roubando a sua casa. Jesus disse que o dono da casa se prepararia. Uau! Vou colocar, chamar a melhor guarda possível e se prepararia para que ele não fosse roubado. E Jesus disse assim, assim será a volta do Filho do Homem. Então, por isso que eu sempre falo, esse pode ser o último culto. E um dia isso vai dar certo. Pá. E há de ser que aqueles que morreram em Cristo, diz Paulo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo, na época, acreditava que talvez fosse acontecer, talvez até na época dele, e ele diz, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quem crê nessa promessa? Quem crê que isso não é um conto disso? Por isso que eu falei com vocês, não aceitem, perseguiram a mim. Quem ama o Senhor? Quantas pessoas que estão aqui nessa manhã, que você sente assim, poxa, eu amo o Senhor. Você fala, foi uma coisa tão bela que ele criou, falhou. O primeiro Adão falhou, mas graças a Deus que nos dá a vitória, que o segundo Adão completou a obra. As suas últimas palavras foi, Pai, está o quê? Consumado. Porque é tanta graça, é tanta bondade, é tanta santidade, é tanta entrega que quem criou o dicionário, o vocabulário, pelo menos o português,
foi muito insensato e não foi encontrado nele nenhuma palavra que pudesse falar da grandeza desse Deus. Se a minha motivação de servir ao Senhor não estiver enquadrada na cruz, e caminhar com Ele, quando vier as lutas, quando vierem as dificuldades, outra coisa. Eu sempre gosto de falar nisso, e quando eu falo isso com muito temor. E por isso que a importância que nós temos de buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Os meus e os seus planos, as suas intenções, seu coração bom pra caramba, sem a graça do Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, você não vai a lugar nenhum. Primeira coisa que Jesus falou com ele: pessoal, deixa eu falar com vocês, está chegando a minha hora, preciso ir embora. Poxa, mestre, fica conosco, esteja conosco. Jesus falou: não, eu preciso de ir, porque se eu não for, o Pai não enviará. Enquanto eu estive com vocês, quando eu estava na Galileia, eu não poderia estar lá em Samaria, mas o Pai vai enviar alguém que Ele vai estar com vocês ao mesmo tempo em todos os lugares. Está pregando na África? Está lá. Está pregando na Ucrânia? Está lá. No Brasil? Está lá. Bacana isso, né? Ele falou assim: Ele vai testificar de vocês todas as coisas. Ele vai guiar vocês, Ele vai consolar vocês, Ele vai instruir vocês. Por isso que eu quero falar com vocês a importância de... Isso é Jesus falando com seus primeiros discípulos. A importância de vocês buscarem Ele. Ele vai ser aquele que vai te fortalecer no dia da sua angústia. No dia que você buscarem os seus amigos e que você acha que os seus amigos vão te ajudar e muitas vezes eles vão bater a porta na sua cara. Nesse dia o Espírito Santo, Ele vai ser o seu consolador. Então Jesus diz para ele: vocês vão para Jerusalém. E vocês vão esperar a promessa. Eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não entrei na mensagem. Isso não é a mensagem que eu fiz. Eu não li o texto. Eu estou lutando para entrar no texto e Deus está me levando para um outro lugar. Eu não li o texto. A minha mensagem está aqui. Toda aqui. Quando eu converti, primeira coisa que eu entendi que eu converti. Quando eu converti, na primeira noite que eu converti, eu fiquei alegre pra caramba. No outro dia eu era o cara mais infeliz do planeta. Falei, pô, caí numa cilada. Primeira coisa que veio na minha cabeça, caí numa cilada. Estava bem pra caramba e tal. Policial militar, levando a vida e tal. Pô, caí numa cilada. Cadê aquele... né? Foi embora, alegria. E eu fiquei oprimido durante alguns dias. Eu chorava do nada, queridos. A sensação que eu tinha é que uma pedra de gelo tinha tomado conta do meu coração. Falei, uau. Pra falar a verdade, estava melhor antes.
Os planos do Senhor são mais altos e melhores. Eu fico admirado como Deus faz as coisas, como os projetos dele. Como os princípios deles. Eu estava bem mal. Falei, poxa, estava feliz no mundo e aceitei o Jesus desses crentes malucos e agora estou nessa situação terrível, triste pra caramba. Não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu entrei em parafuso, mas aquilo era uma guerra espiritual travada. Mais um que tinha sido resgatado das mãos do diabo. Só que eu não entendia isso. Mas graças a Deus, disse, quando vocês andarem, andem de 2 a 2, que se um fraquejar, e que um cair, o outro levanta. E Deus levantou um grupo de senhoras e falou, poxa, te liberte para que Deus faça algo. E passaram um dia, 2 dias, 3 dias, e nada acontecia. E quando a palavra do profeta vem a respeito de Naamã, e que Naamã faz todo aquele aparentado, ele espera que ele vai ser encontrado no caminho mesmo. Eliseu manda o seu servo falar assim, vai lá e fala com ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O cara fica indignado. Poxa, tem uns rios bacanas lá no Damasco, uns rios, poxa, aqueles riozão, sabe? Água limpinha, agora eu vou... E Naamã foi o primeiro dia, segundo dia, e mergulho, e Salomão, primeiro dia, segundo dia, e Naamã, primeira vez, segunda vez, e terceira vez, e quinta vez. E quando chegou no 6º dia, eu falei... Aí começou a vir aquele cansaço, sabe? Você fala assim, é uma luta entre o espiritual e a sua carne. E você começa a fraquejar, parece que as coisas não vão acontecer. E quando deu no 7º dia e no 7º mergulho, diz a palavra de Deus que Naamã mergulhou e o interessante é que quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele se transformou como a de uma, o quê? Criança. Não falou como a de um homem daquela idade, não. Fez melhor do que ele pensava. 7º dia, terminou o trabalho. E cadê o meu resultado? Falei, tá vendo aí? Não deu nada. Terminou os 7 dias, eu não recebi. Eu estou a mesma pessoa. E na hora que aquelas pessoas estavam se despedindo, aquelas irmãs estavam se despedindo, saindo, pela primeira vez na vida, eu ouvi uma voz suave. Uau! Quem falou comigo falou como a voz de muitas águas. Aquela voz me quebrou. Ela não pediu, mas ela falou com autoridade, com uma mansidão tão grande que eu me desfaleci. E a voz disse assim: peça às minhas servas que façam mais uma oração.
E naquela hora que eu me dirigi àquelas pessoas e falei assim: irmãs, eu queria, e quando eu estava terminando de falar, uma daquelas irmãs, a coisa mais bacana no corpo é a cooperação do corpo. Um limpa, o outro toca, o outro prega, o outro pega o dízimo, o outro... Mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos para a unificação e glória do Senhor. E aquela mulher, ela olhou para mim e falou assim: o mesmo Deus que falou com você, falou comigo. Eu não falei com ela que Deus tinha falado comigo. E o Senhor me disse que nós vamos fazer um círculo na sua sala. Você vai ficar de joelho no meio e nós vamos fazer mais uma oração. E aquelas irmãs fizeram um círculo e eu fiquei no meio daquele círculo. Quando Eliseu é cercado no monte, Geazi levanta pela manhã, mais cedo um pouquinho, ele abre a porta, uau, ele entra em desespero, o exército inimigo tomou conta do monte. Ele fecha a porta, ele volta para dentro de casa, pensa num cara desesperado. Ele chega em Eliseu e: ô brother, dá uma olhadinha lá fora. A Bíblia diz que Eliseu levanta, abre a porta e vê. Eliseu viu o mesmo que Geazi viu. A mesma coisa, a mesma visão, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Era real, era palpável ali. A diferença foi a reação. A diferença foi como que Eliseu tratou a situação. Ele não nega que os problemas existiam. Ele não diz assim: não, a enfermidade não está aí. Não, eu sei que o seu problema imigratório é fácil. Não, ele não disse isso. Mas a maneira com que Eliseu observa e vê um escape é diferente. Isso aí nós vemos novamente a importância do Espírito de Deus. Eliseu não tinha comunhão, Geazi não tinha comunhão com o Senhor. É apenas um servo que muitas vezes o coração dele estava em tirar. A gente vê isso no caso de Naamã. Mas por outro lado a gente vê a oportunidade, a diferença da pessoa que tem a graça, que tem a comunhão, que tem contato com Ele. Ele vê o mesmo problema, a mesma dificuldade, porém, a sua comunhão, a sua intimidade mostra para ele uma outra saída. Os problemas estão lá, mas a recepção, a maneira de cuidar daquele problema foi diferente. Ele fez uma oração. Senhor, abra os olhos desse rapaz. Senhor, ele está vendo a realidade, Senhor, mas agora abre os olhos dele para ele ver aquilo que ele não vê. Senhor, eu sei, tem 10 anos que ele ora por esse pedido. Agora, Senhor, nessa manhã eu quero, abra os olhos dele.
Senhor, tem 23 anos que essa pessoa, tem 23 anos que essa pessoa clama por isso. Agora, Senhor, nessa manhã, já que o Senhor me escolheu, eu não era digno de estar aqui nesse altar. Foi graça. Foi graça sua, foi escolha sua. Então eu te peço, eu ouso pedir nessa manhã. Tem 23 anos que essa pessoa clama de dia e de noite, mas até hoje o que ela vê é simplesmente os inimigos. Ela não conseguiu até hoje ver a grandeza, ver a provisão. A minha oração nessa manhã é: Senhor, abra os olhos dessa pessoa. Quando Eliseu faz essa oração, diz a palavra de Deus que os inimigos continuaram lá. Eles não desapareceram, eles não foram embora. Mas a visão de Geazi foi diferente. E a Bíblia diz que Geazi viu um monte cheio de carros de fogo e anjos. Essa é a diferença daqueles que buscam o Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Quando aquelas irmãs oraram, eu senti a maior experiência de todos os tempos. O céu se abriu, e veio do céu não como uma pomba, mas como fogo, e me tomou. E naquele momento eu passei a falar em línguas segundo o Espírito me concedia. Falei: que língua é essa que eu estou falando? E eu tentava falar glória a Deus em português e não saía. Eu tentava agradecer a Deus em português e não saía. Eu fiquei quase uma semana trabalhando na polícia militar, e tinha hora que a gente tomar cuidado, que senão ia prender falando língua estranha. Tanta graça. Moral da história: depois daquela visitação, toda aquela opressão foi-se embora. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Você vai sair daqui nessa manhã. Isso aqui não é passe de mágica, amém? Aqui não existe magia. Aqui existe confiar em Deus e Ele vai fazer. Aqui existe confiar nele, depositar minha fé nele, acreditar nele, Ele vai fazer. E se Ele fazer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nunca questione a Ele. Nunca ponha Ele contra a parede. Nunca diga: se o Senhor não fizer, eu vou te largar. Nunca fale isso. Se você ama o Senhor de verdade, se você entendeu o novo nascimento, não importa o amanhã, se vai nascer, se vai amanhecer chovendo,
você vai ter sol, você vai ter luta ou não, a paz que Ele dá, sobrepõe todas as coisas. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero fazer uma oração por você. E você vai testemunhar para a glória de Deus que você tomou uma posição diferente. Pastor, amigo, Salomão, cara, olha, deixa eu te falar, o meu problema ainda está lá, tá? Ei, mas eu estou vendo de uma outra forma. Eu estou vendo de uma outra maneira. Eu não posso fazer, mas eu acreditei hoje eu consegui quebrar isso que há 23 anos me prendia. Hoje eu consegui enxergar que o maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. Senhor, acho bacana que eu entrei no meu escritório ontem, cheio de planos. Falei, é essa a palavra que Deus quer. E eu fui escrevendo e eu fui me sentindo inspirado e escrevi tantas coisas. O Senhor não permitiu que eu lesse nem a palavra. Eu posso dizer, Senhor, nessa manhã, que seja feita não a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Essa era a tua palavra. E a minha oração nessa manhã, Senhor, é: abra os olhos dessa pessoa, para que a partir dessa data de hoje, desse momento chamado agora, ela veja, Senhor, que maior é aquele que está conosco do que com aquele que está lá fora. Se você crê nessa palavra, faz um barulho aí, dá glórias a Ele, engrandece a Ele, porque Ele é Deus. Continua sendo Deus.